Então, galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos, todo mundo bem-vindo, né? Para mais uma aula de ciências. Hoje a gente dá sequência a todo aquele trabalho da sequência didática da célula e o coronavírus, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor a estrutura do nosso organismo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa começar, então. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá, beleza, então vamos lá. Bom, vamos combinar que quem tiver dúvida, pode interromper a aula na hora que quiser, tá bom? Só não fique com a dúvida, porque senão leva embora e aí fica difícil, tá bom? A gente tem bastante coisa para ver hoje, mas tudo bem tranquilo. Tá? O nosso tema da aula é sistema nervoso e interação entre os sistemas locomotor ou esquelético e o nervoso, né? Então, a gente vai ver alguns sistemas, né, uma vez que nós já vimos, e vamos rever isso novamente, que a célula, ela faz parte, né, do nosso organismo, ela é a estrutura principal do nosso organismo, e quando ela vai se organizando, ela vai se unindo com as demais outras células semelhantes, ela vai formando os tecidos, esses tecidos formam os órgãos o sistema, o organismo inteiro, né? Então, nós vamos ver como alguns desses sistemas do nosso organismo, eles se relacionam, porque todos eles se relacionam, né, entre si. Essa é a ideia central da aula, mas nós vamos conhecer um pouquinho de cada um desses sistemas citados aí, tá? Mas também falaremos sobre o sistema sensitivo, né? Mas é mais para o finalzinho da aula. Então, eu coloquei alguns avatares aí, que dão pistas do que a gente vai conhecer hoje na aula, né? Então, as habilidades são duas, a habilidade 6 e a habilidade 7. A habilidade 6 fala concluir com base na análise de ilustrações ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Isso nós vamos rever, porque na sequência do coronavírus nós já vimos, né, que a célula, ela faz isso, né, ela vai se organizando e formando, como eu disse a vocês. Nós vamos voltar numa tela de uma aula depois passada para relembrar. E a habilidade 7, que fala justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na compreensão e análise de suas estruturas básicas respectivas, nas suas estruturas básicas e respectivas funções. Então, a gente vai entender o papel do sistema nervoso no nosso organismo, né? Quais são os órgãos que neles está, né, que formam o sistema nervoso, qual a função, o que ele faz. Então, esse é o principal alvo da nossa aula de hoje, e entender qual é a relação dele com outros sistemas, né. Galera, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de fazer um pedido a vocês, que toda semana entre no site do Centro de Mídias. Não é um aplicativo novo para baixar, é um site, tá? Quem tiver acesso aí, internet, entre toda semana, sábado já sai a programação da semana, e verifique as aulas que vocês têm, né, não só de ciências, mas das outras disciplinas, porque as aulas nossas aqui são aulas gostosas, interessantes, eu acredito que vocês gostam, né? Mas as aulas do Centro de Mídias são aulas complementares. Pode ser que elas sejam até um pouco mais técnicas, um pouco mais, assim, difíceis de entender, mas elas complementam uma coisinha ou outra aquilo que os professores falam, né, na sala aqui com vocês. Eu falei uma coisinha ou outra, mas, assim, na verdade, elas complementam mesmo, né? São aulas ricas também de informações. Então, por isso que precisa estar sempre em consonância
com o centro de mídias. Então, você entrou lá no site, né, entra lá em cima na programação, e aí sempre tem a programação da semana, tá bom? Façam isso, e é uma forma, né, de vocês estudarem um pouco mais, e vocês ficarem um pouco mais por dentro da disciplina, tá bom? Dos conteúdos das disciplinas. Então, vamos começar. Tem um texto que está na apostila de vocês, que é a apostila 2 ainda que eu estou usando, é a última parte da apostila 2, tá? E aqui mostra a imagem do sistema digestório, ou antigo sistema digestor, né? Fala de digestor, né? Então, esse sistema pode ver, ele é formado pela boca, né? Ele começa pela boca, aí vem os outros órgãos aqui, né? A faringe, o esôfago, que é como se fosse um cano, né? Que vai descendo o alimento aqui depois de mastigado, e aí ele cai no estômago, tem outros órgãos que fazem a função da digestão, né? Vai caindo aqui né? É como se fosse a célula lá que a gente viu, né? Mas, na verdade, aqui são os intestinos, né? E ele termina, né, com o que a gente come aqui na boca. A gente fala que nossa digestão, o nosso sistema digestório, ele é completo, porque nós temos boca, né, começa aqui na boca, cai lá no estômago, e termina aqui, quando a gente põe para fora aquilo que do alimento não nos serve mais, né, através do nosso ânus. Quando fazemos as fezes, né, as fezes, nada mais, nada menos, são os restos dos alimentos que a gente come, que não são aproveitados, né, pelo nosso organismo no processo de digestão. Mas, enfim, o texto ele fala assim, ó, assim como o coração, todos os demais órgãos do nosso corpo constituem-se de várias camadas de células, que se organizam para a formação dos tecidos, já sabem, né? Por exemplo, o tecido cardíaco, que é do coração, é formado por células especializadas para poder desempenhar suas funções. No caso do coração, bombear o sangue para todo o nosso corpo. Podemos dizer que as células trabalham em grupos, constituindo os tecidos. Lembra? Já falei isso para vocês também, né? Cada órgão tem seus grupos de tecidos, que, por sua vez, ao se unirem, formarão os sistemas do nosso corpo. Um exemplo é o sistema digestório, formado pelos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto e ânus. Cada qual tem uma função para que possamos nos alimentar e ter os nutrientes necessários no nosso organismo. Mas os sistemas não trabalham isolados, eles se comunicam. Para que os nutrientes cheguem até as nossas células, o sangue irá ajudar no seu transporte, assim como dos gases, carbônico e oxigênio, substâncias importantes no processo de respiração. Dessa forma, entendemos que o nosso organismo trabalha totalmente integrado, né? Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês, né? Que não existe somente no nosso organismo, somente, o meu sistema respiratório, o meu sistema nervoso, o nosso organismo é um todo integrado, né? Então, quando a gente se alimenta, quando esse alimento ele vai descendo através da faringe, cai no esôfago e vai sendo digerido, né? Quando ele é digerido, a digestão do alimento, nós vamos ver isso mais para frente também, em outras aulas. A digestão do alimento é a quebra desse alimento em estruturas menores, né? Que vão entrar nas células, né? E deixar a gente aí vivo, né, para a manutenção, né, do nosso organismo. Então, aqui o texto fala muito bem que para chegar até as células, esses pedacinhos de alimentos, né, que nós chamamos, na verdade, de nutrientes, eles vão ter que caminhar por algum outro órgão, né, que na verdade são as artérias e as veias. É através do sangue que esses nutrientes eles vão chegar até as células. Então, o sangue, ele faz parte de um outro sistema, né? Outra coisa também, quando a gente respira, né, o oxigênio, ele é retirado do ar, entra pelo nosso nariz, cai lá nos pulmões, né? O sangue é que vai fazer com que esse oxigênio circule para todas as células do corpo, né? Então, olha aí
a relação entre esses sistemas, né? Então, a ideia central, essa é a ideia central da nossa aula, essa relação de um ou mais, ou de todos, né, na verdade, de todos os nossos sistemas do organismo. Então, aqui, aquela tela que a gente teve na aula, né, as células iguais, então, elas formam tecidos, os tecidos se organizam, formam os órgãos se organizam e formam sistemas ou aparelhos, e os sistemas e aparelhos se organizam e formam todo o nosso organismo, tá? Esse aqui também está no caderno de vocês, esse infográfico, que mostra essa relação, né? É um infográfico que está mostrando, não tem imagem nenhuma, na verdade é um gráfico, né? Seja um infográfico, né? Mas ele está mostrando para a gente a relação desses sistemas, né? Do sistema digestório. Não consigo ter um sistema digestório, não consigo sobreviver, né? Se o meu sistema digestório for interligado com o sistema respiratório e com o sistema circulatório, né? Como eu disse a vocês, quando acontece a quebra dos alimentos lá, a digestão, transformando esses alimentos em partes menores, que são os nutrientes, né? Quem carrega para as células é o sistema circulatório através do sangue, né? E a mesma coisa o oxigênio, vai cair no circulatório e vai ser levado pelo sangue, tá? Então, essa mostra para a gente também um pouquinho mais essa relação. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o sistema nervoso e a interação entre eles, entre o sistema locomotor esquelético e o sistema, né, o próprio sistema nervoso. Tem algumas questões, né, que a gente vai ver aí nessa exposição. Quais os elementos compõem o sistema nervoso? Quais as funções desempenhadas pelo sistema nervoso central? Quais as funções desempenhadas pelo sistema nervoso periférico? Então, aqui a gente já sabe, né, que a gente vai ver tudo isso daqui. O que vem a ser o sistema nervoso, e que esse sistema nervoso, ele é dividido em dois outros sistemas, né, que é o sistema nervoso central e o periférico, né. E aqui eu trago para vocês, do caderninho de vocês lá, do segundo bimestre, uma imagem que mostra a célula, né, uma das células do sistema nervoso, que nós chamamos de neurônio, tá? Então, olha só, temos 2 neurônios aqui, e bem na pontinha de cada dessas estruturas deles, aqui, ó, nós temos elementos chamados de neurotransmissores. E bem também em outra pontinha, não é cabeça, né, aqui dessa estrutura do neurônio, nós temos os receptores. Então, um transmite e um recebe. E é assim que funciona, e vocês vão ver como que vai funcionar a questão da transmissão dos estímulos que nós temos aí diariamente, né? Então, neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são as células nervosas, com a função de biosinalização. Ou seja, ela sinaliza, dá um sinal para o nosso organismo, para que ele fique esperto para qualquer ação que eu possa realizar, né? Por exemplo, ó, vou falar agora para vocês aqui. Para eu poder estar falando com vocês, né, eu estou lendo o texto aqui com vocês, né, o meu cérebro está interpretando e os neurônios estão transmitindo que eu tenho que falar aquilo que eu estou lendo aqui, né, e aquilo que, lógico, eu sei, que já está aqui, que eu compreendo, né, eu vou complementando a vocês. Então, todo esse trabalho feito pelos neurônios, pelos neurotransmissores e pelos receptores, tá? Por meio deles, são transmitidas informações de uma célula a outra. São exemplos de neurotransmissores, ó, adrenalina, serotonina, noradrenalina, endorfina, dopamina, acetilcolina, todos nomes complexos, né? Mas vou falar um pouquinho sobre um neurotransmissor bastante conhecido, que é a adrenalina, né? Já escutaram falar a palavra adrenalina? A função da adrenalina, então, está relacionada à excitação, sendo liberado como um mecanismo de defesa do nosso corpo.
em diversas situações que envolvem medo, estresse, perigo ou fortes emoções, né? Então, de repente, eu estou andando lá e vejo, eu tenho medo de um cachorro, o cachorro começa a latir para mim, o que acontece comigo? Eu fico parado, né? Então, o que acontece? Eu observo aquela cena, né, daquele cachorro bravo, passa pelos meus olhos aquilo, essa informação chega à região do meu cérebro, né, que é a região, que é uma das regiões principais do sistema nervoso. As células nervosas que estão aqui, que são os neurônios, fazem aquela transmissão de uma para a outra, de que algo está acontecendo e que eu tenho medo. Então, aí vai liberar o quê? A adrenalina no meu corpo, né, onde eu posso ficar nervoso, posso me sentir mal, posso ficar, né, com medo, a pupila dos meus olhos pode dilatar, enfim, essas substâncias liberadas no nosso organismo, né, através dos neurotransmissores, elas podem transformar o nosso organismo, né, pode fazer com que eu comece a suar, né, enfim, eu pus uma foto aqui, olha só, não tem coragem, né, alguém aqui tem coragem de fazer isso? Eu? Pular de tenho. paraquedas? O Gabriel. Eu tenho. Gabriel Ai, meu Augusto. Deus, vocês são corajosos, hein, é isso mesmo. Lutem para chegar aí, não desistam, se tem coragem, não desistam. Agora, eu já tenho, só de subir em elevador, já fico meio que ruim, né? Mas imagina a emoção, né, que esses caras estão tendo aí, se eles gostam mesmo, né? O corpo deles, ao pular, a adrenalina que deve ter ejetado no organismo deles, porque eles devem ficar com uma sensação muito boa, né? Aí, olha, esses pontinhos vermelhinhos, no caso, é a liberação, então, através dos neurotransmissores, no caso, a adrenalina no corpo de uma pessoa quando ela está em uma situação aí, né, como citado na tela ali acima, tá? Ou de medo, de estresse, de perigo, fortes emoções, tá? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Sim. Sim. Beleza, então o que é importante a gente entender, né, até agora, é que há uma relação entre o nosso organismo, né, de todos os sistemas dele, né, e que hoje nós estamos falando do sistema nervoso e de outros sistemas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, começando a falar do sistema nervoso, o que é importante vocês entenderem é que os neurônios, né, são células nervosas, são células do sistema nervoso, tá? E que eles fazem essa transmissão, né, uma para a outra, para que eles soltem, liberem no nosso organismo substâncias chamadas neurotransmissores, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais, então, sobre o sistema nervoso e a coordenação das ações motoras, tá? O sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. Essa é a função do sistema nervoso, tá? Ele capta, ele processa, e aí ele gera uma resposta através dos neurotransmissores diante de um estímulo que a gente é submetido. Como eu falei para vocês, eu estou andando, vejo um cachorro bravo, né? Ou estou andando, vejo uma cobra. Ou eu estou aqui na minha casa e a minha mãe minha avó, minha tia está fazendo uma comida, vem aquele cheirinho de comida gostosa. A gente não saliva, não fica com água na boca? É um estímulo, né? É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem à nossa volta, e mesmo no interior do nosso corpo. O sistema nervoso, então, ele é dividido em duas porções, em duas partes. Um chamado nervoso central, outro chamado periférico. O nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é toda essa parte do nosso crânio, que tem dentro dele, né? E onde está localizado o nosso cérebro, tá? Então, toda essa parte, ela é considerada encéfalo. E a medula espinhal é como se fosse um cordão que sai aqui do encéfalo e contorna toda a nossa coluna até lá embaixo. Vocês vão ver, já vou mostrar para vocês uma foto, tá? E o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Mas é interessante a gente entender, né,
que ele é formado principalmente pelos nervos, né? Nós temos nervos no nosso corpo inteirinho. Por quê? Porque a gente precisa dessas reações, né? Precisa ter para que a gente possa concluir as nossas ações, né? Então, por que eu levantei minha mão agora? Porque eu pensei em fazer isso, né? Os meus neurônios mandaram essa informação para o meu braço através dos nervos, né? E aí eu faço esse movimento, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses dois sistemas. O sistema nervoso central que eu falei para vocês, que é esse, né, que é formado pelo encéfalo, que é essa parte vermelhinha, e esse cordãozinho, que é a medula espinhal, tá? E o sistema nervoso periférico pelos nervos, que são todas essas estruturas azuis, ó. Tá vendo? Pega todo o nosso corpo, né? Às vezes, não sei, vocês ainda assim, tão jovenzinhos, né? Mas às vezes, por exemplo, a gente vive uma situação nervosa, a gente vê um estímulo, vamos lá pegar a questão do cachorro mesmo, né? Às vezes, a pessoa de tanto medo, ela começa até a adormecer a mão dela, né? Por quê? Porque é um estímulo, né? O neurotransmissor lá está fazendo com que a substância corra para aquela mão, de tão nervosa que a pessoa está, chega rapidinho através dos nervos, né? Lógico que tem a questão do transporte também através da circulação, mas são os nervos que agem nesse momento, tá? Então, o sistema nervoso central trabalha junto com o sistema nervoso periférico, tá? Central, porque é o centro, ó, vamos entender assim, é o centro de tudo, é o encéfalo que comanda, é o cérebro que comanda, né? E aqui ele tem que ter uma estrutura que leve para o resto do corpo todo, tá? E periférico é porque ele está o que está na periferia, que está ao lado dele. Deixa eu ver quem está entrando aqui para eu poder aceitar. Acho que não tem ninguém entrou agora, né? Vamos continuar. O sistema nervoso é composto por um tipo especial de tecido, chamado tecido nervoso, na qual possui dois tipos, que são os neurônios, tipos de células, né? Que são neurônios e as chamadas células da glia. Mas nós vamos focar só nos neurônios, tá bom? Os neurônios são responsáveis pela programação do impulso. Deixa eu ver aqui, tem alguém tentando entrar, não sei quem é. Mas não mostra para mim aqui. Eu tenho que parar a apresentação para poder ver. Deixa eu parar aqui, galera, a apresentação, para ver se quem está tentando entrar. Acho que não tem ninguém. Vamos tocar. Estão vendo a tela? Não. Agora sim. Não? Ah, tá, beleza. Não. Ah, apareceu. Né? Então, voltando a falar aqui, que o sistema nervoso ele é composto, então, pelo tecido nervoso, e a principal célula que forma esse tecido é o neurônio. Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como partes básicas o corpo celular, onde está localizado o núcleo e dois tipos de prolongamento, os axônios e os dendritos. Nós não vamos falar, isso é só uma informação a mais, é uma curiosidade, mas a gente não precisa focar nessa informação, tá? Que são as partes do neurônio. De acordo com a função desempenhada, os neurônios podem ser classificados em dois grupos básicos, sensitivos e aferentes, que levam os impulsos para o sistema nervoso, e os motores ou eferentes, que levam os impulsos para as outras partes, como músculo e glândula. Também isso não é importante a gente saber agora, tá? Mas é só a nível de curiosidade mesmo para vocês. O que é importante é a gente entender que o sistema nervoso, né, ele é composto por células nervosas chamadas neurônios. Essas células, então, elas se unem umas às outras através daquelas partezinhas que eu mostrei para vocês no começo, e elas vão transmitindo, então, umas às outras as informações necessárias para que a gente possa
realizar as funções do nosso organismo no dia a dia, tá? Então, isso que é importante a gente entender. E essa questão das duas partes do sistema nervoso, né, o central e o periférico. Vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo de neurônio, tirado, acho que através de um microscópio eletrônico. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro do processamento das informações do nosso corpo. Faz parte, então, desse sistema, como eu já falei para vocês, a medula espinhal e o encéfalo, que é esse laranjinho aqui. Por isso que é muito importante, deixa eu dar uma dica aqui, né? Não sei se vocês já viram, né? Existem pessoas que às vezes ficam na cadeira de rodas, né? Não conseguem mexer uma parte do corpo ou da cintura para baixo, ou às vezes não conseguem mexer até que do pescoço para baixo, né? Porque sofreu um acidente, caiu e rompeu, tá, alguma parte dessa estrutura da medula, tá, espinhal. Porque essa medula, se rompe essa medula, vamos supor, se essa medula for rompida aqui, né, como que os neurônios vão mandar os estímulos para a parte de baixo do corpo? Então, a pessoa não consegue se locomover mesmo, né? Deixa eu voltar aqui. Se a lesão for um pouco mais para baixo, a pessoa pode ficar da parte, né, que ela ficou lesionada para baixo, sem sentir. Por quê? Porque não terá os estímulos aí dos neurotransmissores. Por isso que quando acontece um acidente, né, seja ele de qualquer cunho, né, de qualquer jeito aí, é importante, por exemplo, não mexer na pessoa. Por quê? Porque se você mexer na pessoa, pode ser que essa lesão ela piore. Então, por isso que é importante chamar o resgate, chamar o corpo de bombeiro, por quê? Porque ele vai imobilizar toda a pessoa com um jeito certo, né? Imobilizando, pode ser que a lesão, ela não aconteça, né? Porque, às vezes a gente tem o costume de socorrer, pega no colo, isso e aquilo, não, tem que acalmar a pessoa e fazer com que ela fique do jeitinho que ela está, né? E aguardar o resgate chegar para que eles imobilizem. Tá bom? Por isso que é importante, esse órgão no nosso corpo, a medula espinhal, é muito importante. Já o sistema nervoso periférico garante a transmissão das informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso, e deste para os músculos, as glândulas e as células endócrinas. Né? As glândulas e células endócrinas são as glândulas que vão liberar no nosso corpo os hormônios, né? Mas isso também fica para um futuro estudo aí, tá bom? Os neurônios responsáveis por levar informações ao sistema nervoso central são chamados de aferentes, e aqueles que levam as instruções às estruturas após o processamento do estímulo no sistema nervoso central são chamados eferentes, tá? É uma informação também que não precisamos muito dela, tá? O sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Os nervos são fibras nervosas agrupadas em feixes, enquanto os gânglios são acúmulos de neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Então, o que é importante a gente entender aqui é que o sistema nervoso periférico, ele vai distribuir toda o estímulo que vem do sistema nervoso central para o resto do nosso corpo, através dos nervos, tá? Então, os nervos são fibras nervosas, são toda essa parte vermelhinha aqui, né? E os gânglios, né, na verdade, são emaranhados, são conjuntos de neurônios que não estão aqui no encéfalo, né? Estão distribuídos também em partes do nosso corpo para que aconteça essa transmissão das informações, né, nervosas, tá bom? Então, isso que é importante a gente entender. Vou voltar a falar um pouquinho do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, então, ele processa, né, todas as informações e manda os estímulos. Ele é a primeira parte. Então, eu olhei, né, olhei para aquela situação, fiquei feliz, fiquei com medo, fiquei triste, né, o meu sistema nervoso central já vai começar a trabalhar através das células e mandar
o tipo de neurotransmissor para o meu organismo, né? Se eu estou feliz, vai mandar né, informações que o meu corpo possa ficar bem. Se eu estou triste, pode ser que o meu organismo não fique legal, né? Então, o sistema nervoso central tem essa função, tá? Ele é central porque ele tem essa função. Tudo começa aqui. E aí, quando esses estímulos saem do sistema nervoso central, eles entram aqui no periférico, né, onde serão distribuídos para o corpo todo, tá bom? Até aqui tem alguma dúvida, galera? Não! Não. Legal, vamos tocando então. Mas pode falar se tiver dúvida, hein? Então, olha só essa figura aqui. E vamos refletir um pouquinho sobre o que está sendo pedido aqui embaixo. A primeira questão fala assim: quais sistemas estão envolvidos para permitir a realização das ações observadas? São os mesmos sistemas para a garça, o cachorro e o ser humano? Por exemplo, o que está acontecendo com a garça? A garça está voando, não está? O cachorrinho está correndo atrás, pegou o pauzinho, está correndo para entregar para o seu dono, provavelmente. E o cara aqui está se movimentando para poder o quê? Fazer uma manobra de skate, né? Quais sistemas? Vocês acham que o sistema nervoso, só respondam para mim, o sistema nervoso está presente aí nessas 3 figuras? Eu acho que sim. Sim. Sim, né, ele tá, porque Aí, professor, você pode repetir, por favor, que eu não escutei? Eu perguntei se o sistema nervoso, ele está presente nessas 3 imagens aí, nas ações desses 3 seres vivos. Ah, entendi, eu acho que sim. Sim, né? Porque todos os seres vivos, né, têm a questão do sistema nervoso, né? E principalmente os vertebrados, que já têm ossos e trabalham com essa questão da locomoção, como eu falei para vocês, né? Para eu levantar minha mão, para eu andar, para eu baixar minha mão, para eu mexer os meus dedos, tudo passa pelo sistema nervoso central, né? Então, nesse caso, todos eles aqui, né, eles têm os mesmos sistemas, né, sendo envolvidos. Então, a garça, ó, para ela voar, né, o sistema nervoso central dela, ela mandou estímulo para o sistema periférico para que as asas batam, né, e elas saem voando. O cachorro, ao mesmo tempo. Quando ele viu o pauzinho ser jogado, o sistema nervoso dele central mandou transmissores lá para o sistema periférico, ele saiu correndo pegar o pauzinho. E o cara aqui fazendo a manobra de skate, ele já sabe dessa manobra, né? Ele está aperfeiçoando. O que ele faz? Ele observa onde ele está, né? O chão que ele está, o espaço que ele está fazendo essa manobra, e através disso ele faz a manobra, né? Ele manda... Através do sistema nervoso dele, ele lembra como que é a manobra, né? Exatamente, ele lembra também isso, está gravado lá como é manobra, né? E aí ele vai fazer essa manobra. Só que aí o que o sistema nervoso dele, além de lembrar, né, vai mandar estímulos para que ele levante a perna, para que ele mexa o braço, para que ele se incline um pouco mais, um pouco menos, né? Então, essa foi a primeira questão. A segunda fala assim: podemos afirmar que todos os vertebrados precisam da interação entre seu sistema nervoso e músculo-esquelético para realizar os movimentos observados? O que vocês acham? Músculo esquelético é a relação do sistema muscular com o esquelético, né? O que vocês acham aí? Todos os vertebrados precisam dessa interação? Eu acho que sim, né, prof? Porque é um músculo, né? Ele ajuda na articulação, não ajuda? Sim, com certeza. Essa é a resposta correta. Tá? Olha só agora, ó, quer ver? Vamos ver aqui. O sistema muscular, galera, é o sistema formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Eles correspondem a cerca de 50% do peso total do nosso organismo, e a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções, dentre as quais podemos destacar a movimentação. Então, a gente se move por conta do sistema nervoso, do sistema muscular e do sistema esquelético, né? Que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, todos nós temos músculos, o nosso corpo inteiro. Eu estava comentando com a outra galera aí da sala, da outra aula,
porque uma vez eu estava dando essa aula e um aluno, não dessa escola, né, ele falou assim para mim, professor, mas eu não tenho músculo, né? Aí ele mostrou um bracinho bem fininho dele, eu falei, você tem sim, é que o seu músculo não tá aí dentro, né, mas ele não é trabalhado, porque ele falou que tinha amigos, tinham primos que tinham o braço mais musculoso, né, e aí, aí eu expliquei que quando a gente estimula o músculo, né, através de exercícios, ele pode aumentar o seu número de células, e aí ele vai ficando cada vez mais modificado, né? Por isso que os músculos das pessoas que fazem academia são um pouco mais, os braços, né, as pernas, o corpo são mais delimitados, né? Mas olha só, quando eu faço esse movimento aqui, eu estou relaxando os meus músculos do braço, né? Quando eu faço esse movimento aqui, eu estou contraindo os meus músculos do braço. Então, contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Mesma coisa com a perna. Na minha boca também eu posso contrair, né? Ou relaxar. Às vezes a gente não vai no dentista, o dentista fala assim pra gente, ó, relaxa um pouco a boca, relaxa o músculo da boca, né? Então, nós temos músculo em todas as partes. Ó, vou mostrar para vocês uma imagem, tá? Então, a parte da frente e de trás de um ser humano, né, ó. E aqui não são todos, tem os principais. Tem até um chamado trapézio, olha só, que fica aqui, ó, parece um trapézio mesmo, né? Os peitorais, o glúteo, que é o nosso bumbum aqui, né? O sartório, que é da nossa perna, né? O bíceps, tríceps, né? E bíceps aqui do braço, da perna também, tem o bíceps, enfim, também não é importante a gente decorar todos esses, né? Decorar isso daqui, é só para que a gente conheça um pouquinho sobre essas estruturas. Eu vou pedir para desligar o microfone, tem alguém com o microfone, está dando microfonia para mim aqui, tá bom? É só ligar para se tiver dúvida. Então, ó, o sistema esquelético, ele é composto por ossos e cartilagens, que estão perfeitamente arranjados na formação do nosso esqueleto. O esqueleto humano... O microfone que tá ligado, desliga ele. Tá dando microfone pro professor. Tem um microfone ligado. O sistema esquelético ele é composto por ossos e cartilagens, que estão perfeitamente arranjados na formação do nosso esqueleto. O esqueleto humano adulto é formado por 206 ossos, galera, que atuam na sustentação do organismo, proteção dos órgãos vitais, garantia de movimentação, produção de células sanguíneas e armazenamento de alguns sais minerais, tais como cálcio e fósforo. Então, olha só, é importante a gente saber, temos 206 ossos. Deixa eu contar uma coisa aqui, se minha filha estivesse aqui, ela ia confirmar para vocês. Mas uma vez eles estavam no escoteiro, né, e teve uma gincana lá no escoteiro do Dia dos Pais. E sabe aquela brincadeira de torta na cara? Eu peguei, a gente estava brincando, né, eles eram escoteiros, e eu peguei justo essa informação. Quantos ossos tem o corpo humano? Eu não lembrava, eu sabia que era 200 e pouco, mas eu não lembrava. Então, o que aconteceu? Eu levei tortada na cara. Mas na verdade, são 206 ossos, tá? E quais são as funções desses ossos no nosso organismo? Primeiro, sustentar. O que seria do nosso organismo se nós não tivéssemos os ossos? Seríamos o quê? Uma geleia, molenga, né? Porque ele sustenta o nosso corpo, tá? Proteção de órgãos vitais. Então, ó, se a gente bater no nosso tórax aqui, nós chegamos até a sentir, né? As nossas costelas, né, mas toda essa estrutura óssea, ela protege os órgãos vitais internos lá dentro, né, coração, pulmão, fígado, então, essa é mais uma função desse sistema, né, garantia de movimentação, então, a gente se movimenta por conta dele também, tá, produção de células sanguíneas, dentro dos ossos, né, podemos estudar isso mais para frente também, que acontece a produção, né, do nosso sangue, muito interessante esse estudo, viu? E armazenamento de alguns sais minerais, como cálcio e fósforo, né? Não sei se vocês já escutaram falar que quanto mais a gente vai ficando velho,
mais a gente vai perdendo cálcio no nosso organismo. Esse cálcio, ele fica armazenado nos dentes e nos nossos ossos, né, principalmente. E aí a pessoa mais velhinha, né, se não tem uma alimentação rica em cálcio, ela pode ter uma doença chamada osteoporose, que são os ossos vão ficando, vão saindo, né, o cálcio vão saindo, eles vão ficando todos furadinhos, os ossos do corpo, e a pessoa, ela pode ter um tombinho, escorregar e pode quebrar rapidamente aí qualquer parte do seu corpo, né? Professor, Oi, pois não. desculpa interromper, Ah, é que minha mãe, ela saiu, foi levar meu pai no hospital. Eu joguei com a hum, minha sobrinha, sim, só que ela tava chorando. Ela tava no quarto dela, só que ela tá chorando. E assim, entendi, eu tô meio que sozinha com ela, porque minha irmã tá dormindo. entendi. Vai lá E, cuidar dela, depois você assiste a aula lá no canal, tá bom? tá bom. Você consegue mandar o Obrigado. vídeo pra mim? Eu vou mexer com ele um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu vou mandar lá no canal, e aí eu mando no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Tá bom, pode ser. Então tá, vai Obrigada, lá. tchau e boa tarde. Obrigado. Então, olha só, galera, aqui, né, bem simplesinho o desenho para vocês, não estão os 200 e... Opa, deixa eu voltar por aqui. Não estão os 206, mas alguns importantes aí para a gente, né, entender. O que são as cartilagens? As cartilagens não chegam a ser iguais, não chegam a ser iguais aos ossos, né, mas elas são estruturas mais rígidas. Se vocês pegarem na orelha de vocês, tá? Isso é uma cartilagem. Não é osso, mas é cartilagem, tá? Então, faz parte do sistema esquelético também, tá? É um exemplo de cartilagem que nós temos no nosso corpo, tá bom? Aí o destaque, então, para os ossos principais. Nós temos aqui, ó, que une as nossas costelas um osso chamado externo, né? Nós temos a clavícula, que é aqui, né? Escápula, que é essa parte que une os ossos dos nossos membros superiores, que é braços, né? E mão, o úmero, a ulna, né? Aqui nós temos dois ossos, quem pensa que tem um só, nós temos dois, né? Os ossos das nossas pernas, ó, o osso principal, que é o fêmur, né? Assim como aqui nessa parte do braço, né? Também nós temos aqui nessa parte da perna, depois do nosso joelho, dois ossos, né, ó, e essa é mais ou menos uma representação do nosso sistema esquelético. Então, vamos falar um pouquinho, já falamos do nervoso, já conhecemos quais são as duas partes do sistema nervoso, vimos que o sistema nervoso trabalha diretamente com o sistema muscular e o sistema esquelético, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema sensorial. Alguém sabe falar para mim o que vem a ser a palavra sensorial? Tem uma dica aí, ó, tá vendo, do meu avatarzinho? O que significa sensorial? Quem acha? Quem consegue falar sem medo de errar? Tipo, quando. Eu vou dar um exemplo. Quando fala que tem um sensor, que Uhum. a gente tem um sensor no corpo que. Você acha que você tá correndo perigo, vamos supor que seu corpo já emite um alerta do seu sistema nervoso. Isso, legal, tem a ver também, né? Esse sistema sensorial super ligado ao sistema nervoso, muito bem, tá? É isso aí, ó. Aí fala assim, você já percebeu que para realizar suas atividades diárias, as partes que compõem o seu corpo funcionam de forma integrada? Isso a gente já viu. As diferentes ações que o corpo pode desempenhar, muitas vezes ocorrem devido aos estímulos ambientais, que já vimos também, né? Que os estímulos ambientais é tudo aquilo que a gente consegue ver e sentir, né? Então, quando eu vejo um cachorro, quando eu sinto o cheiro de alguma coisa, a minha boca começa a salivar, né? A gente percebe os estímulos ambientais dessa forma, através do nosso sistema sensorial. Quando eu coloco um alimento na minha boca, a minha língua, ela tem partes, ela é dividida em partes, e ali eu sinto, né, que esse alimento, ele é doce, ele pode ser amargo, ele pode ser salgado, ele é azedo, né? Por quê? Por conta das células sensoriais que ele tem, né? Quando eu sinto o cheiro,
né, de alguma coisa que está sendo preparada lá na minha casa, né, pela tia, avó, mãe, vô, né, eu já sei que às vezes, de longe eu já sei que pode ser um cheiro de um feijão, porque eu sei, as minhas células sensoriais daqui do meu nariz já sabem, né, que isso é um determinado, né, a mãe está fazendo um bolo, fazendo uma calda de chocolate, a gente já conhece, né, mas na verdade o sistema sensorial, nós vamos ver agora, tem a ver com os nossos sentidos, tá? Como eu disse, super ligado ao sistema nervoso, né? Todo animal tem a capacidade de perceber os estímulos provenientes do ambiente externo e interno. Nem para vocês verem, vocês escutaram meus cachorros latindo aqui, né? É porque passou alguém aqui na frente e eles, estão escutando outros cachorros lá na frente e eles estão latindo, né? Porque eles estão escutando, eles estão recebendo esses estímulos e estão latindo junto, né? Chega até às vezes a atrapalhar um pouco a aula aqui. Mas não dá para falar para eles desligarem o microfone, porque, né, é complicado. Esses estímulos são capazes, através das células altamente especializadas, chamadas de células sensoriais, ou através de simples terminações nervosas dos neurônios. Essas células, ou terminações nervosas, podem ser encontradas espalhadas pelo corpo todo e nos órgãos dos sentidos, que é o olfato, paladar, tato, visão e audição. Então, os nossos órgãos do sentido formam o nosso sistema sensorial, né? Olha lá, o nariz, né? Os olhos, as orelhas, as nossas mãos e as outras partes, né? Que sentem as coisas, a nossa boca, né? Então, fazem parte desse sistema que é o sistema sensorial. O olfato, que é a capacidade da gente sentir o cheiro, né? O paladar, que é a capacidade da gente sentir o gosto. Tato, que é a capacidade da gente sentir as coisas. A visão, que a gente enxerga, né? E a audição, que a gente escuta, tá bom? Olha só que legal esse textinho. Embora cada órgão do sentido apresente um tipo de célula sensorial diferente, né, a boca tem a língua, né, que é formada por várias células sensoriais. O ouvido também, né? Os meus olhos também têm células diferentes umas das outras. Elas funcionam de maneira muito semelhante. Elas mostram para o meu cérebro, né, aquilo que nós estamos, no caso, vivenciando. Ao serem estimuladas, ocorre uma alteração na permeabilidade da membrana plasmática da célula sensorial, gerando impulsos nervosos que chegam até o sistema nervoso central, onde serão interpretados. Esses impulsos nervosos gerados pelas células sensoriais, através de uma luz que atinge os nossos olhos, ou um odor que chega às nossas narinas, são muito semelhantes, né? Então, assim, aquela comidinha gostosa, a gente está com fome, meu Deus do céu, o que acontece? Eu sinto o odor, né? Esse cheiro, ele vai lá para o meu cérebro, né? Que já estimula toda a minha boca, fica com água na boca. Puxa vida, já estou com fome, né? E já fico com água na boca, tá? Somente quando chegam às áreas do cérebro, responsáveis, nesse caso, pela visão e pelo olfato, é que os impulsos serão interpretados como sensações visuais e olfativas. Dessa forma, então, na verdade, quem vê e cheira, quem sente, né, quem escuta, na verdade, não são os órgãos, né? Na verdade, é o nosso cérebro que faz todo esse intercâmbio, né? Através dos órgãos dos sentidos. Então, a nossa boca sente o gosto, manda para cima, aqui faz a captação, é salgado, né? Nossa, tá salgado demais, ou tá doce demais, ou falta doce, ou falta sal, né? Aqui, escuto uma música alta, eu sou, né? Na verdade, quanto mais velho a gente vai ficando, mais chato a gente vai ficando para as músicas altas, né? Quando os meus filhos estão por aqui, eles ligam música, eu já falo, abaixa um pouquinho, não sei o que, tal, por quê? Porque eu já estou mais sensível, né, a esse tipo de música mais alta. Então, quando eu escuto isso, as células do meu ouvido mandam lá para o meu encéfalo, né, os neurônios trabalham e me deixam irritado, né, nossa, a música tá alta.
e assim por diante, tá? Então, na verdade, quem faz todo esse trabalho é o nosso cérebro, tá? Através dos órgãos dos sentidos. Olha esse desenho, ele mostra bem pra gente aí, né? Que os nossos órgãos dos sentidos estão interligados ao nosso cérebro, tá? E pra gente concluir a aula de hoje, eu trouxe essa imagem que eu achei muito bacana, porque aqui mostra pra gente, né, que o organismo ele é um todo integrado. Todos os sistemas trabalham em conjunto para a manutenção da vida, de forma que um órgão de um determinado sistema falhar poderá acarretar prejuízo ao todo, né? Então, aqui nós temos o sistema, ó, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar ele, aqui. Então, eu tenho desde lá o sistema nervoso periférico, que é essa parte de trás, o sistema nervoso central, né, o sistema circulatório, que nós falamos também um pouco dele hoje, né, ó, que leva o sangue, o oxigênio, que levam os nutrientes todo para as células, o sistema muscular, né, e o sistema esquelético. Todos eles, né, atrelados ao sistema nervoso, tá? E os outros sistemas do nosso organismo, que não são só esses sistemas, né? Existem outros também, todos eles atrelados ao sistema nervoso, né, central e periférico, tá bom? Aí deixo algumas dicas para você. Eu tirei tudo isso, né, desse site, brasilescola.ol, e do caderno do aluno de vocês ainda do volume 2, tá? No finalzinho lá do volume 2. Aí eu deixo uma dica para vocês testarem os sentidos, né? Brincar de vivo ou morto. Quando a gente brinca de vivo, morto, morto, vivo, né? A gente precisa fazer a interpretação, né? E muitas vezes a gente sai da brincadeira porque a gente não consegue, a brincadeira vai ficando mais rápida e a gente não consegue interpretar, né? Ouçam músicas, né? Aí coloca lá as músicas que vocês gostam, músicas que vocês não gostam, colocam num tomzinho mais baixo, um tom muito baixo também se incomoda, ou a própria televisão, né? Pega a televisão, aumenta, vê se está num bom, se estiver incomodando você diminui, acaricie seus familiares, faça um carinho, um abraço, né? Pegue nos seus familiares, seus animais de estimação, para vocês sentirem, peguem nos objetos, vejam a sensação, né? Se é frio, se é quente, observe a natureza, tão bonito, né, principalmente agora, nesse tempo que nós estamos isolados, né, saia da janela da sua casa, por mais que não seja legal a vista, né, pelo menos um pássaro você vai ver, ou alguma outra coisa, uma flor, né, se alimente bem, né, sinta o sabor dos alimentos, mastigue os alimentos, né, sinta o gosto, só assim, então, a gente consegue testar, cheire, né, os alimentos também, né, não coloquei aí, mas, coloquei lá, sinto o cheiro, mas assim a gente consegue testar, então, os nossos sentidos e entender, né, que tudo isso vem intercalado ao nosso sistema nervoso, tá bom? Muitas palmas para aqueles que entraram hoje, eu fiquei muito feliz, até a nossa próxima aula, que será amanhã, tá bom? Nós não temos atividade hoje para ser realizada dessa aula, porque a atividade ela vem amanhã, tá? Com uma outra sequência aí que nós vamos, que eu vou passar para vocês, com uma outra atividade, com uma outra aula que nós vamos falar. Vamos falar um pouquinho sobre a visão amanhã, tá bom? Então, eu peço para que vocês façam as atividades lá do coronavírus ainda, tem tempo de fazer. Quem não fez desde o primeiro, pode fazer as 6 atividades, se não me engano, que tem lá, tá? Dá tempo ainda. Quem não conseguiu fazer, faça, manda, o professor dá nota, nem se for, né, mas foi no segundo bimestre, não tem problema, o professor dá nota agora para o terceiro, mas não deixe de fazer. Eu recebi alguns projetos de células, adorei, achei muito legal, e eu estou esperando de todos vocês, tá bom? Deixa eu sair aqui com vocês, para a gente se despedir. Estão me vendo? Sim. Beleza, pessoal. Ficou alguma dúvida? Eu não tenho dúvida. Então, tá bom. Se alguém tiver,
fique à vontade, se tiver vergonha de perguntar, pode perguntar pelo WhatsApp no particular professor, tá bom? Fique à vontade. Como eu falei, não deixe de fazer as atividades, hoje não tem, mas amanhã a gente tem mais uma aula, tá? E amanhã eu deixo a atividade com vocês. Aproveitem para fazer as outras atividades que estão atrasadas, tá bom? Podem sair, fiquem com Deus, até amanhã, e coloquem o nome no chat quem não colocou aí, tá bom? Um grande abraço.